Nós vamos conversar com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, Patrícia Ellen. Secretária, seja muito bem-vinda aqui ao Visão CNN. Nós acompanhamos a coletiva da qual a senhora participou agora há pouco. E eu gostaria de saber primeiro qual é a avaliação do governo sobre a eficácia desse plano de retomada depois de 4 balanços. Está realmente ali no degrau que vocês esperavam diante da pandemia? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A nossa avaliação do plano é que ele está cumprindo o seu papel. O Plano São Paulo, lembrando que ele é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente simplifica o olhar dizendo que é um plano de abertura. Hoje ficou muito claro, tanto o doutor Carlos Carvalho, o governador, todos aqui reforçaram esse ponto, que a gente faz um acompanhamento semanal e nós podemos tanto avançar em fases para a redução de medidas restritivas, mas também endurecer as medidas restritivas. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. A ideia de termos uma quarentena e uma gestão regionalizada é que a aplicação de práticas seja feita com base na situação da região. Então, com o plano, nós vemos que há uma estabilização da pandemia na capital e na região metropolitana, mas um crescimento esperado, porém muito preocupante no interior, em número de casos, também em óbitos, e é por isso que estamos fazendo uma gestão muito próxima e insistindo também com a colaboração da população para que possam seguir respeitando a quarentena. Secretária, Luciana aqui falando, eu vou pegar a sua fala do muito preocupante no interior e até quanto vai essa preocupação desse aumento de casos no interior em relação à reabertura na capital? Então, é um aumento preocupante e esperado, Com relação ao ponto de vocês, a gente sempre publicou aqui os cenários de casos e óbitos, tanto o cenário de casos quanto o cenário de óbitos estão dentro da expectativa. Nós também apresentamos os dados gerais do Estado, e mostramos que, por exemplo, de abril, o final de maio em relação a abril, nós tínhamos tido um crescimento de casos adicional de mais de 200%. Até agora, em junho, foi um valor de 70%. O número ainda não foi fechado do mês, mas nós não vamos passar aqui os 100% a mais aqui em casos. Então, há uma redução, uma desaceleração do crescimento, mas temos que manter essa gestão e por isso que hoje, também manifestando essa preocupação, fizemos um endurecimento das medidas restritivas em algumas regiões do interior. Secretária, aliás, falando sobre o interior, hoje eu fiz um giro aí de conversas com prefeitos de cidades do interior, como Bauru e Marília, por exemplo, e em Bauru a gente percebe o endurecimento das regras porque as pessoas realmente lá acabaram não respeitando os protocolos. Agora, em Marília, por exemplo, nós temos uma situação muito diferente, que foi o município entrando com uma ação na justiça para tentar mudar a cor e a flexibilização ali no mapa, justamente porque tem casos que não são considerados para uma cor vermelha no mapa, como a cidade está, por exemplo. Tem 11 mortes e 311 casos. Por que muitas vezes, mesmo as cidades tendo menos casos, elas ainda se enquadram em regiões que precisam estar com restrição total? Como que é esse sistema de vocês que vai categorizando esses locais, mesmo com situações que são abaixo, por exemplo? Nós não estamos olhando números absolutos, nós estamos olhando aceleração e desaceleração da pandemia. Há regiões pequenas e regiões grandes. 300 casos no estado, na capital de São Paulo pode ser relativamente pouco, porque a capital é muito grande, há muitos habitantes, mas para Marília o impacto é muito grande. Então é importante que os prefeitos respeitem as regras, porque o vírus, ele não escolhe partido, não escolhe gestão, e é muito importante a gente olhar os dados. No caso de Marília, especificamente, na Diretoria Regional de Saúde de Marília, nós tivemos nessa última semana uma variação de casos onde o crescimento foi de quase 200%. E nas internações, um aumento adicional com relação às novas internações da semana anterior de 38% a mais de novas internações. Então, a pandemia está se mostrando presente. Marília tem um sistema de saúde com folga ali de leitos, então, pelo ângulo de ocupação de leitos, é uma
uma região que se encontra numa situação confortável, mas nós temos o papel de garantir que todos tenham atendimento, mas também de controlar a pandemia. Secretária, agora para o nosso telespectador que está curioso para entender como é que a gente vai ter essa reabertura de bares, restaurantes, futuramente salões de beleza também, todo mundo está bem tenso para começar essa reabertura, que será em breve, nós percebemos. Quais são os critérios que vocês estão adotando? Por exemplo, se a gente falar de bares, por exemplo, o distanciamento, bares em locais fechados, as pessoas vão poder ficar, vai ter aglomeração, vai poder ter showzinho em bar ou não? Essas respostas um pouco mais práticas para o nosso telespectador, secretária. Vamos lá. Primeiro, a gente tem todos os detalhes no site do Plano São Paulo. Os protocolos são todos muito detalhados. Eu recomendo que todos os donos de restaurantes, bares, salões se informem com detalhes ali. Mas a regra geral, para quem está movendo para a fase amarela, é que restaurantes e salões possam, e todos, na verdade, comércio e serviços também, passam a poder abrir por 6 horas, respeitando 40% da capacidade de atendimento do espaço. Existem regras de distanciamento bastante específicas, descritas nos protocolos. E também é muito importante que os espaços sejam arejados. Então, nós estamos, inclusive, revendo a publicação do decreto para deixar isso mais claro, né? Hoje o prefeito mencionou isso também, prefeito Bruno Covas. Como nós temos aqui, pela avaliação da vigilância epidemiológica e sanitária, uma relevância muito maior de garantir arejamento dos espaços, menos relevante se é um espaço aberto ou fechado, mas sim arejado. Secretária, como que vai ser então agora a fiscalização destes locais? Bares, restaurantes, salões de beleza, eles precisarão apresentar algum tipo de protocolo para a prefeitura, para realmente mostrarem, olha, nós estamos com tudo pronto para a reabertura, estamos dentro das regras, e como que vocês vão fiscalizar isso também? Isso, a fiscalização é feita pelos municípios, por suas vigilâncias. Hoje o prefeito Bruno Covas também destacou um ponto importante, que foi uma recomendação do Centro de Contingência, que apesar da região estar entrando na fase da capital e a região metropolitana, temos ali 2 regiões adicionais entrando na fase amarela, nós temos o interior aqui numa situação preocupante e a recomendação do Centro de Contingência foi aguardar mais uma semana para iniciar a implementação das práticas da fase amarela. Então, até a sexta-feira da semana que vem, para dar ok nos protocolos, para que essas práticas passem a ser válidas a partir do dia 6 de julho. Então, esse período dessa semana dá exatamente a oportunidade para que os prefeitos, com suas secretarias da Saúde, Desenvolvimento Econômico e Vigilância, façam a pactuação dos protocolos com esses setores. Secretária, qual é a chance de, depois dessa uma semana, a gente não ter o anúncio dessa abertura? Olha, sempre o nosso compromisso é em sempre trazer com total transparência os dados para vocês e fazermos uma gestão responsável da pandemia. Então, se essas regiões continuarem como estão ou melhores, que é o que a gente espera, elas vão poder abrir no dia 6 de julho. Agora, se tiver qualquer tipo de piora, nós vamos anunciar na sexta da semana que vem. Por isso que nós podemos ter rebaixamentos de classificação entre as 2 semanas, né? Então, a classificação oficial é a cada 2 semanas, mas nós voltamos semanalmente com classificações extraordinárias, caso seja necessário aplicar medidas restritivas em alguma região específica. E isso será compartilhado com a população na sexta-feira da semana que vem. Aliás, você que está acompanhando Visão CNN, se tiver alguma dúvida em relação à reabertura, pode mandar aí na hashtag Visão CNN, que a gente acompanha aqui pelo Twitter e pelas redes sociais, para repassar essas perguntas à secretária. Aliás, nós temos uma que tem sido feita nas ruas ao longo aí dessas semanas, à espera dessa flexibilização. No caso de bares e restaurantes, embora as pessoas estejam ali, vamos supor que o garçom vá servir, ele não tem um contato direto com a pessoa. Ele pode deixar o produto, enfim, mas não há esse contato direto. Agora, em salões de beleza e barbearias, por exemplo, há o contato ali, né? O profissional acaba tocando na pessoa. Existe algum protocolo específico para estes locais? E o cliente também, ele pode chegar e exigir determinado protocolo, caso ele queira ser atendido nestes salões e nestas barbearias, secretária?
Sim, o protocolo específico, recomendação de uso de luvas. Esse ponto é super importante, porque os protocolos devem ser conhecidos não somente pelos donos e profissionais que trabalham nesses estabelecimentos, mas também e principalmente pelos clientes. A população tem feito um papel fundamental nessa pandemia. Nós vimos como é importante respeitar distanciamento social, usar máscara, é um esforço coletivo. Então, nós temos que manter o nosso papel de vigilância também. E ninguém melhor que os clientes para fazer essa vigilância. Secretária, a senhora falou que os restaurantes, por exemplo, podem funcionar por 6 horas com 40% da capacidade. Isso inclui também os funcionários, vão ter que ter menos funcionários, por exemplo, na cozinha. E em relação àqueles restaurantes que têm aquele buffet de self-service no meio do restaurante, como é que funciona esse toque para a comida, para pegar a comida na prática? Então, a gestão da quantidade de funcionários é feita pelos empregadores para fazer esse cálculo de quantas pessoas precisam, mas o respeito aos protocolos e proteção dos funcionários também está especificado nos protocolos, assim mesmo como a forma de servir as comidas, por isso que os protocolos são setoriais. Nós temos ali protocolos específicos para restaurantes, protocolos específicos para salões. A nossa preocupação com a segurança de todos é máxima. Não é porque nós estamos iniciando uma próxima etapa dessa reabertura em algumas regiões específicas que nós temos que esmorecer. Muito pelo contrário, mais que nunca, as práticas de higiene e distanciamento agora precisam ser praticadas. A máscara, por exemplo, ela salva muitas vidas. E o consumo local, a gente vai ter ali pessoas realizando a refeição, obviamente sem a máscara. Por isso que o distanciamento é muito importante e as outras regras de higiene também. Agora, secretária, mesmo com essa flexibilização, vocês orientam que esses restaurantes, que esses locais, padarias, por exemplo, também que sofreram muito porque não tinham serviço de delivery, né? Muito do cliente ir até lá. Vocês orientam que esses locais permaneçam reforçando o serviço de delivery por causa de uma possibilidade de se haver regressão nesse plano? O que vocês orientam para estes restaurantes, principalmente que dependem do self-service para sobreviver? Se eles dependem do consumo local para sobreviver e não tem a opção do delivery, essa fase amarela permite o consumo no local, exatamente para que a gente possa, de uma forma controlada, né, acolher esses milhares, né, e milhões de empreendedores aqui que precisam e dependem desse funcionamento para o seu sustento. Agora, quem não depende disso, precisa, sem dúvida, incentivar o delivery. É consciência de todos nós. Nós não queremos ter um repique nas regiões que estão começando a estabilizar. Então, cada ato nosso agora conta e muito. Secretária, nesse plano São Paulo que a senhora disse aí que está em acesso para todos, existem protocolos diferentes para os proprietários, por exemplo, de bares e para o consumidor também? Porque caso eu tenha um bar, um consumidor quer entrar no meu bar sem a máscara, por exemplo, ou não quer lavar a mão, qual é a atitude que eu posso ter garantido na lei? Na lei, a gente, inclusive, o governador João Dória, com essa preocupação, lançou um decreto específico com a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso é válido para todos, em todos os locais. Então, nós temos os protocolos de funcionamento dentro desses ambientes, mas nós temos também todo o trabalho que todos nós temos que fazer. E o uso de máscaras é obrigatório em todo o estado. Secretária, nós recebemos uma pergunta aqui do Paulo Leoncini pelo Twitter. Ele quer saber sobre o funcionamento dos bares e restaurantes, porque eles vão ter um horário reduzido. E esse horário vai ser a partir de que momento? Por exemplo, restaurantes na hora do almoço, bares da tarde até o início da noite. O que vocês pretendem fazer sobre os horários destes locais? Super importante essa pergunta. Ontem, na nossa reunião extraordinária, foi uma preocupação apontada pelo Centro de Contingência também. O horário de funcionamento de bares e restaurantes é até às 17 horas. Então, essas 6 horas precisam ocorrer dentro do período diurno. O período noturno não está liberado, com exceção para restaurantes que funcionam em estabelecimentos comerciais. E, nesse caso, eles operam dentro do horário que o estabelecimento, das 6 horas que o estabelecimento comercial escolheu.
Secretária, também tem uma pergunta aqui do Fábio Gama. Ele quer saber como é que a Prefeitura pretende fiscalizar bares e salões na periferia. Esse ponto é feito pela vigilância, mas aí é uma atenção especial que todos nós temos que ter, porque nós já havíamos recebido uma série de relatos de descumprimento da quarentena nas regiões da periferia. Com os protocolos de funcionamento desses setores, nós esperamos que todos da sociedade conheçam quais são as regras de funcionamento. Então, além da vigilância, eu reforço o poder da comunidade. Tá? Eu tenho famílias em região de periferia, conheço favelas aqui na nossa capital. Então, nós temos um espírito comunitário muito forte. É importante as pessoas conhecerem os protocolos também para cobrar que eles sejam cumpridos. Nós todos precisamos fazer a nossa parte, os prefeitos vão fazer, as vigilâncias vão operar, mas a gente precisa garantir, primeiro, que a informação desses protocolos chegue a todos, segundo, que a população também apoie no cumprimento deles. Secretária, nós temos uma pergunta da Paula Ortona sobre escritórios. Eles já devem retomar as atividades com as pessoas que estavam em home office? Como que deve funcionar para estes locais? A regra de escritórios é a mesma de estabelecimentos comerciais. Na verdade, na fase laranja, eles já poderiam operar. Nas regiões que estão em fase laranja, eles podem operar com 4 horas de funcionamento, 20% da capacidade de atendimento. Na fase amarela, expande e vale o mesmo modelo que eu mencionei agora, são 6 horas e 40% da capacidade. Mas, para quem pode continuar operando no home office e está funcionando bem, é óbvio que o estímulo aqui e o conselho é que continuem operando dessa forma. Nós, inclusive, estamos vendo o movimento de muitas empresas da área de serviços e escritórios que estão optando por manutenção do home office para a proteção dos seus funcionários. Bom, o Jairo Ribeiro quer saber sobre as igrejas e a Jaqueline Petrini quer saber sobre os consultórios de estética, se enquadram na reabertura do Plano Amarelo para os salões de beleza. Bom, sobre igrejas, é um decreto do governo federal, né? Então nós não estamos criando decretos específicos para esse setor. Sobre consultórios de estética, eu vou retomar aqui e fico devendo essa resposta completa, porque a gente tinha separado aqui em 2 tipos de situações e eu passo essa informação para vocês também. Secretária, mas em relação a essas, a senhora falou sobre a questão das igrejas, né, de depender do governo federal, mas vai haver algum tipo de acompanhamento ou as prefeituras devem se preocupar com isso pelo fato das igrejas gerarem ali aglomerações durante as celebrações? Como que vai ser essa fiscalização, mesmo não estando dentro do plano de São Paulo? Pelo ângulo das aglomerações, está regulado pelo Estado, né, e pelos municípios também, exatamente a proibição de aglomerações. Esse ponto é, inclusive, um dos mais importantes, da mesma forma ali que a educação é uma das últimas fronteiras aqui para a gente fazer o controle e a manutenção do isolamento, aglomerações também devem ser evitadas e estão reguladas também aqui pelos decretos do Estado. Certo, secretária. A senhora disse que as clínicas de estéticas e os salões, eles têm protocolos diferentes, é isso que a senhora disse ainda agora para a gente, só para o nosso telespectador aqui entender. Não, eu disse que eu fiquei devendo a resposta sobre clínicas de estética para eu não correr o risco aqui de te dar a resposta errada. Ok. Agora, secretária, nós temos uma pergunta aqui do Lucas Fracaroli em relação às escolas de música, porque as escolas comuns ainda não podem voltar neste momento. E outras escolas, por exemplo, escolas de idioma, escolas de música, estas escolas que tenham um número menor de estudantes voltadas para determinados segmentos. As escolas que estão dentro da educação complementar, elas estão dentro das regras do Plano São Paulo. Com isso, vale exatamente esse faseamento que eu descrevi até agora. Secretária, as pessoas estão muito em dúvida também em relação ainda às escolas, à questão da educação. Existe uma discussão entre a educação pública e privada. Ontem o governador falou que isso vai ocorrer de uma maneira só. Que tipo de pressão vocês estão sofrendo para que o setor privado volte antes? Existe isso?
Não existe pressão, existiram comentários, eu acompanhei nas redes, nas matérias, se as escolas privadas tiverem melhores condições para retornar, se poderiam retornar ou não. Eu acho que a gente tem que lembrar que não é isso, né? Em primeiro lugar, as crianças são crianças, seja na escola privada ou na escola pública. E por que é um perigo tão grande de contaminação? Porque elas se tocam, se abraçam. É muito difícil de você fazer crianças respeitarem protocolos de distanciamento, né? Além disso, todas as escolas têm desafios para, de um dia para o outro, conseguirem ter aqui uma série de regras e os protocolos que foram estabelecidos. O vírus não escolhe CEP, ele não diferencia uma escola pública de uma escola privada. Nós temos que ver, inclusive, como essa pandemia começou. Então, é importante a gente lembrar e fazer uma gestão aqui baseada na realidade de dados e evidências, e eu falo também como responsabilidade de mãe. Eu tenho 2 filhas de 5 anos. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede também. É responsabilidade de todos controlar essa pandemia, e não temos condições, e não está comprovado de forma nenhuma que uma escola privada tem melhores condições de controlar a pandemia do que uma escola pública. Secretária, o Marcelo Benzaquem, ele apresentou uma preocupação aqui em relação a apenas exigência do uso de luvas e máscaras, por exemplo, em locais, em restaurantes, enfim, porque ele afirma, né, que mesmo com a luva, se a pessoa toca uma superfície que está com o vírus, ela poderia levar esse vírus também para quem quer que esteja ali. Há uma necessidade de se reforçar também aquelas normas de higiene nestes locais. É muito importante que esses estabelecimentos também se atentem a isso e não a só cumprir de uma forma muito prática o uso de luvas e máscaras, enfim. Sim, e está previsto nos protocolos. Eles são extremamente detalhados. Nós recomendamos também como se faz limpeza, uso de álcool gel, tudo isso está detalhado. E as vigilâncias sanitárias municipais estão reforçando esses protocolos na pactuação nos municípios. Secretária, tem gente perguntando aqui sobre as academias, mas eu também gostaria de voltar ao tema das escolas. Se existe diferença, se vocês estão fazendo um protocolo especial para as crianças, por exemplo, da primeira infância, se existe diferença também para cursinho de inglês, vai existir essa diferença dentro do protocolo? Os protocolos da educação básica, eles são todos únicos e não houve regionalização, exatamente por termos uma responsabilidade muito grande com relação à contenção da pandemia nessa última fronteira. Cursinhos, se são no modelo de educação complementar, segue a regra do Plano São Paulo. Se são cursos dentro do ambiente de ensino superior, universitário, seguem a regra dos protocolos de educação. Agora, secretária, houve alguma comunicação ou está havendo uma comunicação direta entre os representantes do governo e esses empreendedores, esses empresários, né? Porque muitos reclamam que estão acompanhando a situação simplesmente como qualquer outra pessoa, sendo que eles dependem de fato de um planejamento para poder fazer a reabertura. Há reuniões com os setores, as categorias são avisadas, os sindicatos, as federações, enfim. Como que vocês estão fazendo para que essa informação chegue primeiro a quem interessa no caso da reabertura de restaurantes, pubs, salões de beleza? Tanto pelo governo estadual como pelas prefeituras, essas reuniões, interações de trabalho estão acontecendo com muita intensidade. No governo estadual, o governador indicou que todos os secretários setoriais estivessem mobilizados para o debate e elaboração dos protocolos. Então, foram centenas de reuniões com todos os setores para os quais nós fizemos protocolos e, além disso, o governador pessoalmente mantém reuniões semanais através do Comitê Empresarial Econômico e do Comitê Empresarial Solidário, onde participam centenas de empresários e associações. O grupo hoje está com quase 400 representantes e essas reuniões acontecem semanalmente. Secretário, eu quero insistir aqui na pergunta das academias, só para o nosso telespectador ter a ciência, né? Nós perguntamos, mas fiz junto com outras perguntas. A academia virou serviço essencial do governo federal, mas as prefeituras, elas que vão escolhendo conforme vai funcionando. Como é que está agora a situação das academias aqui em São Paulo? Então, as academias, elas no plano de São Paulo, estão previstas na próxima etapa, que é a fase verde.
E há pleitos setoriais que foram feitos por alguns setores para antecipação de fases em novos formatos. No caso de academias, eu sei que há um pleito, há uma relatoria que foi estruturada no centro de contingência, em colaboração com os secretários. No caso de academias, é o secretário Sérgio Saleitão que acompanha, eu acompanho com ele também, o secretário Aildo tem apoiado muito também. E essa discussão desses pleitos está sendo realizada, porque o que aconteceu, muitos setores se reinventaram, mudaram a forma de atuar durante a pandemia e apresentaram essas propostas para análise de operação em outras fases e elas estão sendo avaliadas pelo centro de contingência. Mas, por agora, academias no estado de São Paulo voltam a funcionar na fase verde. Secretária, só para esclarecer, a senhora disse agora há pouco sobre clínicas e salões de estética que não poderia falar por enquanto. Para as pessoas que queiram entender de fato o plano para estes locais, porque aqui nas nossas redes sociais tem muita gente questionando, mas a gente quer saber, esse plano não é do governo, como ele não poderia falar, né? Isso é comum. É interessante até que as pessoas questionem. Onde elas podem acessar para ter acesso a essas informações corretas e se prepararem então para essa reabertura? Está tudo no site do Plano São Paulo. Tá? Eu respondi todas as perguntas, mas quando a gente deixa passar uma... Eu sou uma pessoa assim, eu só respondo o que eu sei. Isso aqui foi uma chamada oral, eu estudo tudo, não durmo pensando nesse plano, mas eu só falo o que eu sei, gente, e o resto está lá no site. Tá? Então, Plano São Paulo, tá bom? Secretária, a gente pode só por último falar... Uma de 25, acho que a minha nota continua. Está com a nota alta ainda, secretária. Para melhorar a nota, a gente pode falar de consultórios também, consultórios de dentistas, por exemplo? Consultórios, eles estão na operação dentro do formato de serviços, tá? Então, respeitando as regras de operação já na fase laranja. Muito obrigada, secretária. Muito obrigado, viu, por sua participação. Vamos colocar 9,9 aí, porque faltou só uma pergunta. Sim, secretária. 9,9. Inclusive, com a disposição de responder tudo isso aqui no improviso do nosso telespectador. Muito obrigada, secretária Patrícia Ellen, por essa entrevista aqui. Eu que agradeço, contem conosco, vamos esclarecer todas as dúvidas e, por favor, fica o apelo da gente continuar respeitando a quarentena. É um esforço coletivo, tá bom? Muito obrigada. Certo, obrigada, Aliás, secretária. Luciana,